Fala, meus amigos, tudo bem? E vamos lá, eu tô aqui com uma iluminação artificial na minha frente e foi o único horário que eu encontrei aqui para conseguir conversar com calma com vocês, porque às vezes de manhã fica corrido e às vezes não vai ficar tão legal se a gente faz as coisas sem pensar, né? Bom, vamos lá para o assunto que eu acho bem interessante. Para quem acompanha os canais de automotivo e tudo mais, não sei se vocês chegaram a ver que saiu um Renegade mais barato do que essa versão Sport que está aqui na minha frente. Que é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Porque eu vi já essa matéria faz alguns dias, porém eu não consegui fazer nada de vídeo. Por quê? Porque eu não sabia realmente o que eles tinham tirado do carro para conseguir reduzir o custo da versão Sport, né? Porque essa versão aqui, ela custa um valor e essa versão mais barata custa R$9.000 a menos do que a versão Sport, né? Então quando eu olhei essa matéria eu falei, o que será que eles tiraram do carro realmente para conseguir ter uma redução de R$9.000? E como sabemos, o Renegade Sport, ele já vem com uma lista de equipamento bem interessante por ser a versão de entrada. E agora eles têm a versão mais barata do que essa, né? Então, logicamente, quando eu olhei a matéria, eu fiquei pensando, falei, então acho que eles tiraram o quê? O farol de LED, por exemplo, porque deve ter um custo ali para a montadora para ter um farol de LED. Inclusive, algumas montadoras colocam a opção de farol de LED só nos carros mais topo de linha, né? E não nas versões de entrada que nem o Renegade. Então foi uma das coisas que eu já pensei. Então acho que não vai ter o farol de LED. Mas sim, ele também tem farol de LED, né? Então assim, ficou difícil para entender. Então por isso que eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eu só consegui descobrir o que eles tinham tirado do carro quando saiu a matéria agora no Instagram da Quatro Rodas, onde eles mencionam os itens ali que estão ausentes nessa versão mais barata do Renegade, né? Então o que eu fiz? Eu peguei, entrei no site da Jeep. Você vai ver aqui na lateral do vídeo, né? Que você vai ver as opções dos carros, né? E tem a Sport e você vai ver do lado esquerdo tem a versão 1.3, né? Então ela não vai ter nenhum nome assim, vai ser a versão 1.3. E quando você seleciona os carros ali, a única coisa que você vê que muda de um carro para o outro realmente é a ausência do rack de teto, né? Então você vê que nesse mais barato não tem o rack de teto. E externamente, tanto internamente, você vê que os carros são exatamente iguais. Inclusive tem a roda de liga leve. Então fiquei sem entender o que realmente tinha de diferença entre os carros, né? A não ser o rack de teto. Eu entrei na lista de equipamento deles, né? E realmente é tanta coisa ali que eu não consegui ficar comparando tudo, né? Mas eu vi que a boa parte da coisa, que nem o farol de LED, vi que ele tem a correção da faixa, né? Que tem a câmera no vidro e tudo mais. Eu vi que tinha isso no carro, né? Mas a Quatro Rodas soltou uma matéria no Instagram, onde eles falam um pouquinho sobre o que tem de diferente entre as duas versões, dessa mais barata para a versão Sport. Então eu vou ler aqui para vocês o que eles colocaram. E no final, eu vou falar qual que eu acho que é o pulo do gato ali nessa estratégia aí, né? Vamos lá. Por R$9.000 de desconto, perde seus itens como tapete, luz do porta-luva e dos paraçóis, né? Rack de teto e sistema de purificação do ar-condicionado. Então, esses são os itens que não tem nessa versão mais barata. Então, vou falar um pouquinho minha opinião. Alguns itens ali, que nem o tapete você pode comprar depois, né? Do carro. A luz do porta-luva, não é toda hora que a gente fica mexendo no porta-luva, né? Então, assim, não vejo nada demais, né? A única coisa, talvez, que eu vejo que pegaria um pouquinho mais pesado ali seria esse sistema de purificação do ar-condicionado, né? Apesar que se ele tiver tudo montadinho, pode ser que você consiga. Eu acredito que seja só aquele filtro, exatamente aquele filtro que eu comentei na manutenção do meu carro, que realmente eu troquei pelo fato de usar bastante o ar-condicionado. E se for só esse item, você vai lá e compra e coloca depois esse filtro do ar-condicionado. E não necessariamente na concessionária. Você pode pegar e comprar na internet, vai pagar bem mais barato do que na concessionária e pede para alguém instalar, ou até mesmo você pode procurar vídeos e instalar no carro. Agora, tem uma coisa que eles fizeram que realmente deve ser o pulo do gato para dar essa economia de R$9.000 entre a versão Sport para essa versão mais barata, que foi reduzir o tempo de garantia. Então, como sabemos, né, o Jeep Renegade ele tem 3 anos de garantia, mas essa versão mais barata, ela caiu para 1 ano de garantia. E agora eu queria dar minha opinião sobre isso, né? Será que vale a pena comprar um carro desse com apenas 1 ano de garantia? E aí que tá o negócio, né? Eu acho que todo mundo que for tiver uma ideia de fazer uma coisa dessa, você tem que pensar direitinho, né? Acredito que você tem que pensar no quê? O tanto tempo que você quer ficar com o carro, eu acho que isso é primordial, né? Você pensar se você vai querer ficar mais de 1 ano ou vai querer ficar apenas 1 ano com o carro e depois vender, né? Pelo menos você vai estar com essa cobertura aí de garantia durante esse período que você ficar com o carro. Agora, não, Marcelo, quero ficar bem mais tempo com o carro. O que você tem que pensar? Quanto você anda de carro ali por ano? Que nem, por exemplo, olha a diferença minha e da minha mãe, né? O meu carro eu peguei depois da minha mãe. O carro dela tá beirando seus 4.000 quilômetros e o meu tá indo para 9.000, quase 10.000 quilômetros, né, em 1 ano. Então assim,
tem uma diferencinha, né? Ou seja, tem mais risco de acontecer algum problema no meu carro do que no carro da minha mãe, que andou bem menos, né? Então é tudo isso que a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? O tanto que você vai andar com o carro, se nesse período, que nem por exemplo, você pega alguém que anda muito com ele, né, com o carro, né, e você vai andar uma quilometragem alta durante um ano, então você vai passar por um período ali que você tem risco de dar todos os problemas que tem no carro ali, praticamente, né? Pode acontecer alguma coisa depois, mas assim, a maioria dos problemas você pode identificar nessa quilometragem que você andar. Agora, se você andar pouco, aí passou de um ano, aí dá um pepino, aí fica difícil. Então eu lembro muito bem, né? Você pega antigamente, né? Os carros tinham um ano de garantia. E eu nunca esqueço meu pai mesmo, ele pegou um Astra, onde quando passou de um ano, né? Era um ano e mês, mais um ano e um mês praticamente, o carro apresentou um vazamento de amortecedor, onde ele teve que arcar com os custos, né? Dessa troca do amortecedor. Então assim, hoje os carros, a maioria tem 3 anos, ou às vezes tem 5 anos, né? Então eu acho bem mais tranquilo assim, para você ter o carro por um período maior, né? Então você fica bem mais confortável, né? Lembro muito bem do caso do meu pai, quando ele comprou um Azira 2011, né? E a gente estava em 2013, 2014, acho que foi por aí, onde o carro começou a entrar água no farol. Então ele começou a embaçar o farol e queimou o farol de xenon do carro. Então a gente levou na Hyundai, onde eles olharam assim o carro e falou, olha, não era para ter acontecido isso. Então já na hora eles já encomendaram um farol novo para o carro, né? E o carro ele tinha 5 anos de garantia. Então é tudo isso que a gente tem que pensar. Eu acho que tem que pensar o tempo que você vai ficar com o carro e se você for ficar um ano, maravilha, vamos falar, você fica um ano e vende. Agora, se você for ficar mais um ano, pense o tanto que você vai andar com o carro, se ele vai ter o risco de apresentar os problemas que tem que apresentar. Então, quando a gente vê o próprio Jeep, né? Então você vê casos de pessoas que tiveram problema com o nível de óleo com baixíssima quilometragem, como eu comentei do meu primo, né? Como você teve casos aqui de pessoas comentaram que já teve problema com ele com 8.000 quilômetros, né? Então, ou seja, então você vê que tem uma tolerância ali. Então, por exemplo, se você compara esses dois casos ali com o caso da minha mãe, né? O carro dela está com baixa quilometragem, né? Então imagina só se ela tivesse um ano só de garantia, né? Ela não teria chego nos 8.000 quilômetros, igual o cara aconteceu com uma pessoa, né? Então ela tinha risco de ter esse problema depois. E aí que ia acontecer? Ia ter que arcar com esses custos, né? Então tem que pensar exatamente nisso. É uma oportunidade? Sim, porque é um carro bem completo, um carro que vai vir com esses equipamentos que eu acho bem interessante ali, né? Principalmente até o farol, que eu acho legal pra caramba por ser a versão de entrada, né? E principalmente essa vindo mais barata ainda com farol de LED, que é uma segurança, você vê aqui, ó, que claridade legal, né? Mas em contrapartida você tem que pensar também nessa parte da garantia, né? Se você vai andar bastante com o carro ou não, para ver se vai valer a pena arriscar de ter que assumir algum erro ali lá na frente. Então acho que esse foi o pulo do gato realmente para conseguir reduzir o custo do carro, né? Porque é que nem a gente pensa na lógica, assim, pelo menos não sei se é assim que funciona, que nem o seguro do carro, né? Então, por exemplo, você paga o seguro todo ano, né? Você renova o seguro do seu carro e se você não usar, vai ter alguém usando, entendeu? Então eu acho que praticamente é a mesma coisa que vai acontecer ali, né? Então essa redução de custo ali, né, vai cair para alguém depois, entendeu? Então, enfim, às vezes pode ter o cara que compra o carro com 3 anos de garantia, né? Aí esse cara, vamos falar que deu problema no carro lá, depois de um ano e pouco lá, que nem no negócio de óleo, tem que fazer alguma coisa mais séria, né? Aí você vai lá, você troca a peça na garantia, e aí você pega esse mesmo cara que pegou o carro com um ano, dá esse mesmo problema e vai ter que pagar essa peça, né? Então acho que vai ter um equilíbrio aí nessa situação deles abaixar esse tempo ali de garantia do carro. Então acho que é mais ou menos um processo igual a gente pensa no seguro ali, se for assim que funciona, né? Então é isso que eu falo para vocês. Então tem que pensar bem ali qual que é seu uso para realmente dar um tiro ali no carro certo, né? Ou você paga esses 9.000 reais a menos, ou você paga os seus 9.000 reais a mais, vai ganhar uns acessórios a mais ali do carro, que eu acho que é pouquíssima diferença, né? E você vai ter 2 anos a mais de garantia, que aí sim eu acho que vale a pena. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? E por isso que eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eu não sabia exatamente diferenciar o que tinha nesses dois carros. Mas depois da postagem da 4 rodas, sim, abriu a mente ali e falei, agora sim dá para fazer um vídeo e explicar um pouquinho quais são as diferenças dessa versão Sport para essa versão mais barata. Então, é isso, gente. Agora, se vale a pena, cada um tem que pegar e pensar um pouquinho nas coisas que eu falei aqui e sim pensar o que é melhor para você, né? Em questão de preço, lógico, 9.000 reais é um dinheiro legal assim, né? Mas tem que pensar também na parte de garantia, que eu acho muito importante. Aliás, um ano hoje em dia passa voando, né? A gente nem vê. Tá certo? Um grande abraço e boa semana para todo mundo.